Justiça anula posse de presidente da Apex por não comprovar fluência em inglês. A Justiça Federal no Distrito Federal concedeu liminar para anular a posse de Jorge Viana como presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção, Importação e Investimento, por falta de comprovação de fluência em inglês. Defiro o pedido de tutela antecipada para declarar nula a posse do cargo do atual presidente da Apex Brasil, senhor Jorge Ney Viana Macedo, por não ter demonstrado cumprir todos os requisitos mínimos exigidos no ato da posse, de acordo com o regimento jurídico vigente à época dos fatos, diz o trecho da decisão da 5ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. Foi determinada ainda a suspensão de mudança no Estatuto Social da agência, promovida após a chegada do petista, que revogou essa exigência para o ocupante do posto. Ele tomou posse no comando da agência que promove o país no exterior em 10 de janeiro. Resumidamente, nós falamos aqui, ele assumiu e logo após assumir o cargo, ele alterou o estatuto, tirando a exigência de se falar fluentemente em inglês, comprovadamente. E agora, uma decisão liminar, lógico, cabe recurso, vai ter recurso nessa situação, mas criou também, nessa liminar, determinou nulo os atos dele em reverter essa situação, ou seja, está mantido o estatuto. Exato. César. Nada mais justo. Assim, penso eu que se há ali uma lista de requisitos a se atender, se você assume sem ter atendido o requisito, a tua nomeação não é válida. Se não é válida, tem que se tornar nula as suas decisões no que diz a esse respeito. É complicado a gente entrar nessa seara, não sei até que ponto assim, não falar inglês fluentemente vai atrapalhar a gestão, o trabalho e a competência técnica para que ele exerça que ele tenha um bom desempenho à frente da Apex. Agora, o que é certo, a gente não pode... Se há a obrigação, a exigência da comprovação da fluência na língua inglesa, tem que ser atendido. Assim, se é regra, a gente não discute, a gente atende. E aí, assumiu, comprovou que tem o inglês, vamos discutir, é de fato relevante a falar fluentemente o inglês? Pergunto, se está no estatuto, tem um porquê. Exato. Você está à frente de um órgão que fala do país, fora do país. A língua do mundo é o inglês. Sim. É o que domina o mundo, o inglês. Se o senhor ainda falar, tem que falar. Já que já está falando tanto com a China, tem que falar mandarim agora também. Né? Já que a China é o principal. Então tem que falar mandarim também. Já se fala espanhol, tem que se falar. Tem que ser fluente. Porque faz parte do cargo, o médico tem que ser formado em medicina. Olha, Márcio, assim, como eu falei, eu não vou nem entrar, né, na seara de que o quanto é importante ele ter o inglês fluente ou não, porque vamos combinar que 90% das reuniões, 95%, talvez até mais, das reuniões em que envolve as lideranças mundiais, você tem o tradutor simultâneo. Porém, o que a gente não pode, isso não pode entrar em discussão. Se há a regra de para ser nomeado há essa exigência, você não pode assumir sem ter a comprovação do atendimento. Tem que ter o nível superior. Não dá então que o camarada chegar lá com o ensino médio incompleto e assumir. Não é porque ele não tem competência, isso que eu queria deixar claro. Não estou julgando que ele tem ou não tem competência, se ele é bom ou não na atuação que ele exerce hoje, ou exercia até... que ele exercia até poucas horas. Agora, o que a gente tem que discutir, e isso é importante, é a regra. Se há uma regra, a gente precisa cumprir. Assim, a gente, quando eu digo a gente, quem está encabeçando aí as articulações políticas, o governo, seja onde for, seja numa agência aí importantíssima de relação financeira na Suíça, ou seja no ministério, seja lá onde for, tem que dar o exemplo.
Porque se eu não cumpro, se eu à frente de algo não cumpro o exemplo de seguir a regra, como é que eu vou exigir que quem é subordinado meu, quem o cidadão comum, seja lá quem for, cumpra a regra? Como é que eu vou exigir o cumprimento se eu não faço? Acho que o mercadante agora colocou as barbas de molho, né?